Olá, meu querido, muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você. Para nós é uma alegria muito grande estar com você nesta noite aqui neste canal da nossa rede social. Nós somos da Igreja Presbiteriana daqui da cidade de Cachoeira Alta, louvamos e adoramos a Deus pela sua vida, por aquilo que Deus tem feito na sua vida através dele. Nós estamos juntos nesta noite de quarta-feira, dia 13 de outubro, para estudarmos a palavra de Deus, para ouvirmos a voz de Deus ecoarmos no nosso coração. Te convido para junto conosco fazer uma oração e assim falar com o Senhor. Onde você está aí, apenas acompanhe a oração e faça essa oração conosco. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por esses momentos juntos. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Abençoe o nosso estudo bíblico. Abençoe a palavra do Senhor. Abençoe, ó Deus, a leitura da Bíblia Sagrada. E, ó Deus, fala ao nosso coração. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meu querido, para o nosso estudo desta noite, eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquilo que está escrito no livro do Êxodo, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 15. Diz assim: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Datã, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procedem dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e subam da terra. Puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra era Puá. No verso 21 agora do mesmo capítulo diz assim: E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Ele estabeleceu-lhes casas. 1 Coríntios, no capítulo 5, também vai nos ajudar a entender esta mensagem de hoje. 1 Coríntios, capítulo 5, versos de 6 aos versos 13. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ampliai-vos do fermento velho. Ampliai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, porque não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com
os roubadores ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair deste mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Bom, 2 textos bíblicos para nos ensinar acerca da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado ao nosso coração através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. A primeira coisa que nós vamos relembrar aqui é a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus nos ensina que Deus nos fala de muitas maneiras. Você vai olhar em Hebreus capítulo 1, verso 1. Ele comunica a si mesmo pelas coisas criadas, Salmo 19, verso 1, e pelas instituições do Antigo Testamento, festas, sacrifícios, sacerdócio, tabernáculo, o templo. Deus também se revela em acontecimentos históricos. É um Deus dinâmico, que não só controla a história humana, mas também age poderosamente sobre esta mesma história. A saída de Israel do Egito é um dos mais impressionantes atos de Deus, relatados no livro de Êxodo, qual nós lemos agora o início da história deste povo. A primeira Páscoa aconteceu na noite em que Israel foi tirado do Egito. E depois desta noite, esta festa foi instituída a fim de comemorar para sempre essa tremenda libertação que os povos tinham encontrado. Eu, nesta noite com você, gostaria de falar sobre Moisés e a Páscoa. Os escravos no Egito, o povo hebreu se torna escravo no Egito. A escravidão do povo é subsequente libertação. Já tinham sido anunciadas por Deus a Abraão, lá em Gênesis, capítulo 15, versos 13 e 14. Gênesis, capítulo 15, versos 13 e 14. Vamos dar uma olhadinha? Gênesis, capítulo 15, versos 13 e verso 14, olha o que está escrito. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. O próprio Deus, na linha do tempo, já tinha traçado tudo aquilo que iria acontecer. E o próprio Deus tira o povo daquele local. Então, havia um propósito, como a Bíblia diz, havia um propósito de Deus para todas as coisas, e era propósito de Deus que o povo passasse aqueles 400 anos de escravidão, e era propósito de Deus que o próprio Deus iria retirar este povo daquele local poderosamente. Chegando o determinado tempo, o tempo determinado por Deus para que Israel fosse liberto, o povo, naquele momento, já gemia por causa do sofrimento terrível. E Deus ouviu o gemido e viu o sofrimento daquele povo, quando Deus relata: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel e me lembrei da minha aliança. Aliança que é o pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Êxodo 6, verso 5. Com Deus não há nenhuma incoerência entre o que ele diz e o que ele é. O seu lembrar, inclusive, se inclui inevitavelmente no seu agir. Quando a Bíblia diz lembrar, ela está relatando também que é o agir de Deus. Não que Deus tenha tido um lapso, um esquecimento e o povo permaneceu ali aquele período. Não, era plano, era um planejamento de Deus. E quando o povo chorou, Deus agiu. O Êxodo, eles passam ali 400 anos de escravidão. O Êxodo
é por Moisés, o seu preparo e a sua atuação. Deus preparou um homem para libertar aquele povo e o homem era Moisés. Durante 80 anos, o Senhor mesmo, o próprio Deus, preparou aquele que libertaria o êxodo. O povo seria liberto por Moisés, que ainda quando era menino foi salvo da morte pela princesa real e depois entregue à própria mãe para ser criado. Foi educado no palácio real, onde adquiriu toda a sabedoria dos egípcios. Você vai ver essa informação do texto em Êxodo, capítulo 2, versos de 1 ao verso 10, e também em Atos, capítulo 7, verso 22. Quando Moisés matou um egípcio que maltratava ali um israelita, teve que fugir do país. E ele passa um grande período da sua vida no deserto. Lá no deserto ele passa exatamente 40 anos sendo moldado por Deus, sendo cuidado pelo próprio Deus naquele período. Ele passa pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele se casa lá no deserto, na região de Midian, antes de ser dirigido por Deus para tirar o povo naquele episódio que é conhecido como Êxodo. Como Davi, cuidando das ovelhas, foi também treinado para pastorear o povo de Deus. Salmos 78, versos 70 ao verso 72. Se a gente parar aqui só para pensar naquilo que esses dois personagens bíblicos, dois homens que viveram na antiguidade passaram, Moisés, ele passou por um deserto na vida dele que durou cerca de 40 anos. 40 anos de preparo do próprio Deus para aquilo que Moisés deveria passar. 40 anos de preparo de um líder. Davi ficou por vários e vários anos pastoreando ovelhas, conhecendo como funcionavam as ovelhas, protegendo as ovelhas, lutando contra leão, contra urso e os demais perigos que lhe apareciam. Nos dois casos, você vê que é nítido a ação de Deus na vida desses personagens bíblicos, em que Deus está preparando as pessoas, aqueles dois, especialmente aqui do texto, que Deus está preparando eles para que eles possam assumir posições que assim Ele tinha designado na eternidade e eles iriam atingir aquelas posições no devido tempo e ao tempo de Deus. Nós, por muitas vezes, eu, você, a pessoa que está do seu lado, nós por muitas vezes não queremos passar pelos desertos ou por esse treinamento que Deus nos proporciona na vida. Muitas vezes nós sofremos com lutas e com dificuldades e ficamos murmurando em vez de entender e compreender qual é a vontade de Deus com tudo aquilo que Ele mesmo tem planejado. Moisés foi preparado por Deus. Davi foi preparado por Deus. Meu querido, entregue a tua vida ao Senhor, confia nele e Ele fará. Ele irá te preparar para aquilo que Ele deseja, para a missão que você irá cumprir, estando você debaixo da vontade. Portanto, tenha fé, tenha paciência, e saiba que os desertos da vida estão aqui para nos moldar, para fazer de nós pessoas segundo a vontade de Deus. Tenha consciência disso. E o que foi o Êxodo? O Êxodo foi um ato de Deus. Deus agiu poderosamente na vida do povo hebreu. Na aliança feita no Monte Sinai, Deus assim Ele mesmo se define. Como que Ele se define? Em Êxodo 20, verso 15. Diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Você vai ver isso também em Êxodo capítulo 3, verso 6, em Salmos capítulo 81, verso 6 e o verso 10, em Oséias capítulo 11, verso 1. Foi também uma revelação da graça divina do
Deus que providenciou aquela bênção para aquele povo. Deus salvou o seu povo apesar dos pecados do povo. Não que o povo fosse bonzinho, não era isso. Mas Deus agia no meio daquele povo, apesar daquele povo. Ezequiel, capítulo 20, verso 5. Do verso 5 ao verso 10 nos relata muito bem isso. E também Efésios, capítulo 2, verso 8. Na ocasião ali, Deus também incluiu juízos contra todos os deuses do Egito, se você der uma olhada no verso capítulo 12, no verso 12. Cada uma daquelas situações que o povo do Egito era colocado, Deus estava mostrando para eles, em alguma situação, algum Deus que eles tinham, aquelas situações simbolizavam deuses que eram destruídos pelo poder do Deus verdadeiro. E ali é o episódio das 10 pragas. Deus deu a Faraó a oportunidade para obedecer. Foi dado a Faraó esta oportunidade, libertando o povo de Israel. Porém, com o coração endurecido do Faraó, ele rejeitou libertar o povo. Assim, Deus lançou 9 pragas. Sangue, em Êxodo capítulo 7, versos 14 ao verso 25. Rãs, em Êxodo capítulo 8, versos de 1 a 15. Piolhos, em Êxodo capítulo 8, versos de 16 a verso 19. Moscas, em Êxodo capítulo 8, versos 20 a 32. Pestes dos animais, em Êxodo capítulo 9, versos de 1 a 7. Úlceras, Êxodo capítulo 9, versos de 8 a 12. Chuva de pedras, Êxodo capítulo 9, versos de 13 a 35. Gafanhotos, Êxodo capítulo 10, versos de 1 a 20. E trevas, em Êxodo capítulo 10, versos de 21 e 29. As pragas foram acontecendo durante vários meses e gradativamente destruindo as plantações e o gado dos egípcios. Então Deus lançou a 10ª praga. Morreriam ali naquela noite todos os primogênitos. Relato de Êxodo capítulo 11, versos de 1 a 10, Êxodo capítulo 2, do versos 29 a 36. Desde o filho do faraó até o filho da escrava mais humildes. Nas pragas anteriores, a proteção de Israel ocorreu naturalmente. Todas as pragas vieram, mas Israel não era atingido. O povo hebreu não era atingido. Mas desta vez, na última praga, no último ato de Deus para libertar aquele povo, a proteção dos seus filhos deveria ser uma proteção especial. O seu primogênito deveria ser protegido de forma especial. Cada família deveria escolher um cordeiro ou um cabrito, sem defeito, macho e de 1 ano. A carne teria que ser assada e comida com pão sem fermento, aquilo que nós chamamos de pão asmo. Deveriam também comer em pé. Em pé, não era para se sentar. Com os lombos, eles deveriam estar cingidos, isto é, preparados para viajar imediatamente. O sangue do animal deveria ser usado para marcar a viga das portas e os umbrais, os 2 umbrais das portas, para que o destruidor não tocasse no primogênito daquela casa. Isso está relatado em Êxodo capítulo 12, versos de 1 a 28. No verso 36 vai dizer assim: fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Mas naquela noite, à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, de homens e de animais. Com isso, o faraó, extremamente amedrontado, expulsou os filhos de Israel do Egito. E esses pediram aos vizinhos egípcios joias e roupas que
foram generosamente dadas por aquele povo, porque o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor de grande parte dos egípcios. Êxodo 12, verso 36. Então aquele povo sai muito rico. E à meia-noite o Senhor feriu os primogênitos do Egito, os homens e os animais. E ali houve pranto como se jamais ouviu em um lugar na terra. Foi provável e é com certeza provavelmente o dia mais triste da história daquele povo. O Senhor, na Páscoa, o Senhor mandou que o evento fosse comemorado anualmente em Israel. A noite seria a primeira festa do ano. Sempre, a primeira festa do povo de Israel seria para relembrar o êxodo. Com a celebração da Páscoa, teria que acontecer a festa dos pães sem fermento. Todo o fermento havia de ser retirado da casa antes da celebração. O significado dessa festa devia ser explicado aos mais novos pelos mais velhos. Eles deveriam contar o que tinha ocorrido para que o grande ato da redenção e de que Deus fez para aquele povo nunca mais fosse esquecido. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 12, versos 26 e 27. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Interessante, o povo de Israel até hoje relembra essa festa anualmente. É uma festa que faz parte do calendário daquele povo. No entanto, a Bíblia nos ensina que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Na transfiguração, Moisés e Elias, eles aparecem em Lucas capítulo 9, versos 30 e 31. Moisés e Elias, eles aparecem conversando sobre o êxodo que estava para se cumprir em Jerusalém. E ali eles estavam falando sobre a partida do próprio Cristo. Em sua morte e ressurreição, Jesus Cristo libertou da morte e da escravidão do pecado todos os que creram nele e todos aqueles que creem em Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 13 diz: e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No Egito, Deus julgou todos os deuses daquele país. Na cruz, Jesus despojou os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 15. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus nos protege. É através dele em que nós alcançamos a salvação e a vida eterna. Assim como o sangue do Cordeiro Pascual protegeu os primogênitos na noite da última praga. Hoje, meu querido, nesta noite, a salvação é ganha pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Esse sangue nos protege do juízo de Deus sobre o nosso pecado. Assim, nos tornamos membros da Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, arrolados nos céus. Hebreus capítulo 12, versos 22 e verso 23. Na última ceia, Jesus adaptou a cerimônia da Páscoa, dando-lhe um significado muito mais profundo.
pois a Páscoa realmente prefigurava o seu sacrifício por nós. O Êxodo é o maior exemplo da redenção em todo o Antigo Testamento. Paulo, o apóstolo, nos explica que o pão sem fermento, comido na noite em que os filhos de Israel saíram do Egito, para o cristão representava uma vida não contaminada por atos pagãos. Em 1 Coríntios 5, 7, 8, ele diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Se nós vermos isso no ensino do próprio Cristo em Mateus, no capítulo 16, verso 11, Pedro também se baseia na primeira Páscoa ao escrever em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 ao 20, não foi mediante coisas corruptíveis que fossem resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. E Deus e a Páscoa. O Deus da Páscoa, ele é fiel e cumpre tudo o que ele promete. Ao revelar a Abraão que seus descendentes seriam escravos em terra alheia, lá no livro de Gênesis, como nós lemos antes para vocês, ele garante que seriam tirados da escravidão para a terra que o Senhor havia prometido ao patriarca. No capítulo 15, versos 13 e verso 14. E assim aconteceu. Quando Deus promete, Deus é redentor por excelência. Deuteronômio, capítulo 7, verso 8. Lucas, capítulo 1, verso 60. Ele exerce total controle sobre todas as coisas, sobre tudo o que existe. Nas pragas do Egito, Deus usou as forças da natureza para destruir as plantações e o gado do país. O Senhor protegeu os seus e dirige a vida deles. O Senhor nos protege e dirige cada um dos nossos passos. O sangue do Cordeiro protegeu a vida dos primogênitos. Eles saíram do Egito pela orientação de Deus por meio de Moisés. Deus quer que os seus grandes atos de redenção sejam para sempre lembrados. Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor numa noite pascual, ordenando que a celebrassem sempre em memória dele. 1 Coríntios capítulo 11, versos 24 e 25. Pedro nos alerta sobre a necessidade de crescer na vida espiritual. 2 Pedro capítulo 1, versos 5 a 9. Acontece, porém, que quem se esquece de que foi redimido por Cristo não cresce, nem produz fruto nenhum espiritual. O Deus da Páscoa é juiz de todos, inclusive das forças espirituais, e ele executou os seus juízos. Em Êxodo capítulo 12, verso 12, vai falar sobre todos os deuses do Egito. Ele está se referindo ali ao juiz Deus. Para nós concluirmos, não é por acaso que o apóstolo Paulo, meu querido, se refere a Cristo como o nosso Cordeiro Pascual. O êxodo todo, cujo ponto central foi na primeira noite da Páscoa, na primeira Páscoa, é uma ilustração magnífica da redenção efetuada por Deus por meio de Jesus. Israel foi libertado do Egito para receber a sua herança e para servir ao Senhor. Nós fomos libertados por Cristo Jesus para servir ao Senhor e herdar a bênção, cada vez maior a bênção que nós recebemos. Colossenses capítulo 1, verso 12, Colossenses capítulo 3, verso 24, Deuteronômio capítulo 18, verso 2. Para o primogênito de cada família israelita ser protegido naquela noite terrível, noite de choro, era preciso não só imolar o cordeiro, mas também aplicar o sangue na porta da casa.
É essencial, meu querido, que nós nos apropriemos pessoalmente da salvação em Cristo e essa salvação que Ele mesmo nos oferece, para que o sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifique de todo o pecado. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, pela Bíblia Sagrada. Muito obrigado pela bênção de estarmos neste mundo. Nós oramos agradecidos por mais uma vez podermos estudar a Bíblia juntos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você. Foi um privilégio ter esta caminhada com você. Até sexta-feira, até domingo, aqui na internet. Que Deus cuide de vocês. Tchau, tchau.